Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui eu sei que interessa bastante gente, porque tem a ver com janela de transferências, tem a ver com Premier League, tem a ver com mudanças, de regras. Já existia há muito tempo essa dúvida sobre o que aconteceria com a Inglaterra, mais especificamente com a Premier League, com os impactos do Brexit, da saída da Inglaterra da União Europeia. Então foi confirmada a saída, já tem um tempo, a gente chegou a falar sobre isso em outros vídeos aqui, isso sempre foi muito debatido, mas essa semana saíram as novas regras do futebol na Inglaterra, de como essa mudança vai impactar no futebol. Porque, evidentemente, a gente enxerga o futebol inglês e principalmente a Premier League como um grande centro financeiro, em termos de relevância mundial, de repercussão midiática também, e de capacidade de atrair muitos dos jogadores e de fazer muitas contratações. É uma liga extremamente global. E é uma liga que já tinha as suas regras, vai continuar tendo, só que agora essas regras passam a valer também para os europeus, que é uma novidade, porque até então, com a União Europeia, com a Inglaterra, eu ia falar União Europeia em vigor, a União Europeia segue, ela não tem a Inglaterra mais. Então, como a Inglaterra já não faz mais parte do bloco, do grupo, já não existe mais aquela liberdade de ir e vir no sentido das leis serem as mesmas para a questão de trabalho, de visto de trabalho. Então agora os europeus passam a precisar também de um visto de trabalho, de uma liberação, no caso do futebol, os jogadores passam a precisar dessa liberação para que possam atuar na Inglaterra. E o que isso muda para valer, ou quais são as regras que de fato mudam, no que isso mais vai impactar? Vamos lembrar primeiro que já existia essa questão do visto de trabalho, geralmente era algo muito falado em relação a sul-americanos, ou asiáticos, ou africanos, enfim, quando a gente saía da Europa para falar de outras nacionalidades que iam para a Inglaterra. A entrada não era automática, você precisava ser submetido a tentativa de obter um visto de trabalho, Isso poderia ser mais simples ou poderia ter algumas complicações, tentando apelar diante de um comitê, tentando conseguir uma liberação bem específica. Se a gente for olhar para trás, a gente vai lembrar de vários dos casos. Agora, isso vale também para os europeus. Então a gente precisa entender que essas regras podem, de alguma forma, interferir na atuação dos clubes na Europa, na Inglaterra, em relação às contratações na Europa. Vou convidar vocês a se inscreverem aqui no canal, então clica aqui embaixo, ativa o sininho aí da notificação, deixa a curtida no vídeo e os comentários, quero saber o que vocês pensam disso tudo, se ficar alguma dúvida também, deixa aí embaixo. É um tema bastante amplo, eu não vou tocar em todos os aspectos aqui, porque a lista é muito grande e eu nem conseguiria aqui de cabeça passar um por um. Então eu vou pegar alguns dos tópicos para a gente abordar aqui. Qual que eu acho que é o mais importante? A primeira coisa, Muita gente vai olhar e falar: então os clubes da Inglaterra não vão conseguir fazer mais aquelas grandes contratações. Para as grandes contratações, pouca coisa vai mudar, ou nada vai mudar. Porque, na verdade, as grandes contratações já passavam de qualquer forma, mesmo se fossem brasileiros, argentinos, enfim, países não integrantes da União Europeia, onde estava a Inglaterra até então. Porque tem o primeiro aspecto que é levado em consideração aí, é o número de partidas que você faz e a relevância da sua seleção. Então, se você faz, nos últimos 2 anos, você jogou mais da metade dos jogos da sua seleção e a sua seleção está entre as 50 primeiras do ranking da FIFA, você vai ter o seu visto liberado, você vai ser aprovado para entrar, porque é uma questão de relevância e você parte do princípio, é claro que é uma regra e como toda lei, olhando friamente, você vai ter comparações meio esdrúxulas, Para alguns casos vai parecer muito injusto, para outros casos vai parecer que não está sendo muito coerente, mas a questão da regra, essa é a definição. Então, sim, se você for um jogador muito bom de um clube, de uma liga que não está entre as principais e você, por algum motivo, não faz parte da sua seleção nacional, isso vai te complicar bastante para chegar à Inglaterra. Mas se a gente for olhar de uma maneira geral, as principais estrelas são jogadores que estão nas principais ligas e nas principais seleções. E esses não vão ter problemas, E mesmo caso seja uma grande estrela atuando por um grande clube de uma das grandes ligas europeias, mesmo que ele não faça parte de uma das principais seleções do mundo, ele já vai ter nesse ranking, vai existir uma pontuação ali, uma pontuação mínima de 15 pontos, inclusive. Se ficar de 10 a 14 você pode entrar para tentar apelar com o comitê e tudo mais. Então existe toda uma questão da pontuação que leva em consideração, primeiro, a frequência com que você joga na sua seleção, o tamanho da sua seleção tendo como princípio o ranking da FIFA, a importância da liga onde você atua, então claro que numa primeira prateleira estarão as outras grandes ligas europeias, Espanha, Alemanha, Itália e França, completando as 5 grandes ligas da Europa,
E tudo isso vai ser levado em consideração, tá? Então, cada caso é um caso aí, mas não acho que vai ter grande interferência nas principais contratações das equipes da Premier League, seja de qual lugar for. Em relação aos que não são europeus, nem tem mudança, porque já era assim, vai continuar sendo. Onde que eu acho que tem o ponto mais relevante aí é o impacto disso na base. Porque aí começa um efeito que, para o médio e longo prazo, pode fazer uma diferença maior, mas que logo de cara também já é algo relevante. Porque se para os jogadores principais estabelecidos, consolidados, isso não vai mudar, você vai seguir, vai manter esses parâmetros que eu citei aqui para levar em consideração se vai ter o visto ou não. O ponto principal aí é, como a Inglaterra não faz mais parte da União Europeia, os jogadores entre 16 e 18 anos não podem mais se transferir com a mesma liberdade para jogar na Inglaterra. Então os clubes ingleses passam a só poder contratar jogadores europeus a partir dos 18 anos. Então eles precisam completar 18 anos. E isso traz alguns impactos diferentes, né? O primeiro deles, perda de tempo. E perda de tempo significa perda de oportunidades. Cada vez mais existe um foco muito grande nas promessas. E essas promessas são identificadas cada vez mais cedo. E os clubes ingleses, como clubes de qualquer parte do mundo e principalmente das maiores ligas do planeta, eles estão de olho cada vez mais cedo nas principais promessas. E eles querem contratar esses caras o mais cedo possível, porque existe uma grande competição para achar esses jogadores e porque quanto mais tempo você demorar, mais tempo esse jogador provavelmente, em tese, vai ter se desenvolvido, mais caro ele vai custar. Então, antecipar esse processo significa ganhar em termos de competição com adversários, com outros clubes e antecipar um valor que tende a subir. Então tem alguns aspectos aí, competitivo e econômico. E também, se a gente for olhar para isso, tem um segundo impacto que é o burocrático. A Premier League tem uma regra, a Premier League não tem exatamente um limite de estrangeiros e nem vai continuar, nem vai ter agora com essas mudanças. A questão da Premier League é, cada clube precisa inscrever 25 jogadores. Desses 25 jogadores, 8 precisam fazer parte de uma cota que é chamada de home ground. Isso significa formados em casa. O que é o formado em casa? Os jogadores que estejam na Inglaterra atuando por 3 anos entre 16 e 21 anos. Ou seja, um jogador que chegava à Inglaterra com 16, com 17 anos, ele poderia ficar na base, ou no profissional, tanto faz, do clube inglês ali, jogando por 3 anos e ele passaria a ter esse selo de jogador formado em casa. E a partir dali ele poderia ser inscrito como esse jogador formado em casa, ocupando essa cota dos 8 entre os 25 inscritos. Mesmo que ele não fosse inglês, ele poderia ser de qualquer outra nacionalidade europeia, ele chegaria antes, ali com 16, 17 anos, e passaria esses 3 anos sendo um bom negócio do ponto de vista de prospecção, né, de achar um jogador jovem, de ganhar essa competição, essa concorrência com os demais países, eventualmente pagar mais barato e ele ainda vai, além de poder render tecnicamente e financeiramente mais para frente, ele ainda vai ocupar uma vaga dentro dessa cota, o que facilita para que você contrate outros jogadores depois, outros estrangeiros depois. Lembrando que esses estrangeiros é entre aspas, porque você pode contratar estrangeiros que ocupem essa cota de home ground. Tudo vai depender do tempo de formação dele no futebol inglês. Só que ao não poder contratar mais europeus com menos de 18 anos, isso passa a ser impossível. Porque se o jogador chega ali com 18 anos, depois de 3 anos ele já vai ter 21. Ou seja, ele não vai ter como ficar 3 anos antes de completar 21 atuando em solo inglês, jogando por um clube inglês na base ou no profissional. Então, a médio e longo prazo, isso vai trazer um impacto. Porque os jogadores que formarão essa cota de home ground deixarão de ser europeus em geral que chegaram cedo à Inglaterra. Passarão a ser os ingleses, os britânicos, os formados de fato em casa que, como só poderão ser aqueles que estarão lá com 17, 16 anos, eles não serão mais esses jogadores. Então tem esse impacto burocrático e tem também a questão de você deixaria de poder contar com jogadores que se desenvolveram lá e que fizeram carreira lá, por exemplo. Aí o exemplo que é sempre usado é o Fábricas, Pogba, jogadores que chegaram muito jovens e que tinham essa liberdade. Os ingleses poderiam contratar qualquer um europeu com 16, 17 anos para jogar na base. Então isso traz um impacto mais para frente, pensando aí sim na regra do home ground, pensando em como vai ser composta essa cota mais para frente. Até existia uma pressão da Federação Inglesa de aumentar essa cota, de passar de 8 para 12. Isso teve uma pressão contrária por parte dos clubes, então ficou mantido em 8. E acho que nem precisaria mesmo mudar, porque mais para frente, automaticamente, essa cota vai passar a privilegiar os jogadores locais, porque você já não vai ter mais estrangeiros invadindo, entre aspas,
esse espaço e ocupando essas cotas que, em tese, foram criadas para você privilegiar a formação dos jogadores locais, dos jogadores do próprio país, você dá espaço para as promessas do seu país para não ficarem completamente de lado. A Inglaterra teve, durante muito tempo, uma dificuldade para conseguir fazer essa transição da base para os profissionais de vários dos jogadores que se destacavam na base e depois acabavam se transferindo. Então, acho que esse é o grande impacto. E qual que é uma outra mudança de regra aí também? Em janeiro agora, só 3 jogadores sub-21 poderão ser contratados. A partir da próxima temporada passam a ser 6 jogadores de até 21 anos que podem ser contratados em uma temporada. Então, acho que a grande mudança nas regras envolvendo o Brexit estão na formação de jogadores e no espaço para jogadores estrangeiros na base e na transição da base para o profissional. Qual que pode ser a forma de dar uma volta nisso tudo, de tentar driblar essa nova regra? O The Athletic tratou sobre isso essa semana, tentando formar parcerias que possam viabilizar a ideia de você, como um clube grande inglês. Você está de olho em promessas. Achou um jogador ali de 16 anos, ele te interessa muito, ele tem futuro. Você contrata e bola uma negociação que envolva um clube parceiro de outra parte da Europa, fazendo parte da União Europeia, para que ele vá para esse clube, ali com 16 anos, então você já está garantindo, segurando esse jogador desde muito cedo, mesmo que ele só possa fazer parte do seu clube, só possa ir de fato para a Inglaterra quando completar 18. Não resolve o problema dos jogadores formados, do home ground, da cota, mas resolve, em parte, pode resolver, pode ser uma forma de driblar essa dificuldade nova para você conseguir contratar jogadores jovens europeus mais cedo. Enfim, acho que esses são os principais tópicos. Existe toda a lista ali de níveis diferentes, o que vai ser levado em consideração, como eu falei antes. Número de jogos pela seleção, a frequência com que o jogador faz parte da seleção, e aí independe da idade, tá? Vale para os jogadores mais velhos também. A frequência com que você atua na sua seleção, a relevância da seleção, o número de partidas que você faz em competições internacionais, então as competições de maior peso são Champions e Libertadores, né? Depois disso, a relevância da Liga Nacional que você disputa, então tem toda uma ordenzinha ali, uma lista de relevância, das mais relevantes para as menos. As mais relevantes foram as que eu citei, as outras 4 das 5 principais ligas europeias. Enfim, acho que esse é um panorama geral sobre como fica a Inglaterra, o futebol inglês, em especial a Premier League, depois dessas mudanças que foram anunciadas essa semana. É um tema bastante amplo, então em alguns momentos isso vai ficar um pouco confuso mesmo, mas acho que na prática não vai ser tão confuso assim não. As mudanças para valer, o que muda para valer, foi mais ou menos o que eu tentei abordar aqui, foram algumas dessas coisas que eu citei. Conto aí com vocês, com curtida no vídeo, comentário, inscrição no canal, deixem aí perguntas, comentários, eu certamente passei batido por outros aspectos da regra, vocês podem complementar aí embaixo. Um abraço, até a próxima.